E aí, amigos da Cidade Viva, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que Deus esteja atuando fortemente em suas vidas. Hoje estamos aqui para mais um podcast da Rede Guardiões com um tema muito interessante, que é o tratamento da saúde emocional, da saúde espiritual, tratar sobre ansiedades, tratar sobre depressão, sobre as consequências dessas enfermidades nas nossas vidas, né? Para isso estamos aqui com o pastor Thomas Souza, lá da Igreja Rio, lá de Recife, com nosso amigo já conhecido André e Igor, que fazem parte aqui da Rede Guardiões. Então eu vou pedir a pastor Thomas que já tome a sua palavra aí, já se apresenta aí, fica à vontade. E fala, vamos fazer aquela coisa chata primeiro, tá, Thomas? Vamos fazer aquela coisa de falar um pouquinho do teu currículo, de quem tu és. Eu sei que tu és psicólogo, pastor, mas fala um pouquinho disso aí. Tá, primeiro eu quero te dizer que eu estou super feliz de estar aqui. O pessoal que está assistindo não sabe o quanto essa igreja é importante para mim. Então queria introduzir falando quanto essa comunidade é relevante na minha vida, porque foi aqui nessa igreja, 8 anos atrás, precisamente, Deus tocou no nosso coração e plantou uma semente. Nós levamos isso tão a sério que uma igreja foi plantada lá em Recife. Então, a nossa igreja tem uma ligação profunda com essa comunidade, Amém. a qual eu quero muito bem. Estou feliz de estar aqui com vocês, muito feliz. Que bom, Thomas, obrigado. Tu não começa fazendo a gente chorar, não. Não, depois eu guardei o melhor pro final. Aí a história da saúde emocional vai por água abaixo. Pelo contrário, é importante você chorar, Isso, porque verdade. Você expressa a emoção e a tua saúde fica em dia. Ó, vai anotando essas dicas aí já, vai tá? logo anotando. André. Mas é sério, brincadeiras à parte, tem uma psicóloga que ela estava falando justamente sobre flexibilidade emocional, né? A maioria dos homens tem uma característica de ser muitas vezes inflexível, até por conta do incentivo da cultura. Nossa cultura, especialmente na formação do masculino, não lida bem com expressar emoções. Sim. Que é o contrário de Jesus. A gente vê Jesus expressar emoções com muito mais facilidade. Verdade. E ela fala que a flexibilidade emocional tem uma característica muito marcante de expressar a emoção. E o choro é uma dessas emoções, né? Então, pode chorar. Bem interessante. Pastor, é uma satisfação, né, ter aqui você conosco aqui nesse podcast. Esse podcast tem, assim, abençoado, né, muitos homens da nossa igreja. E esse tema de emoções, né, ele às vezes é exatamente por essa visão de que o homem não expressa emoção. Ele, na verdade, é muito aflorante. A gente tem se deparado muito na nossa convivência, no dia a dia com os homens, a nível do contato dentro da igreja, nas conexões. E a gente observa realmente ainda mesmo, né, com os anos, passando gerações, ainda essa dificuldade, né, dos homens externarem as emoções, embora tão marcados, né? É uma coisa que a gente observa que muitas vezes o nosso comportamento ele é marcado de coisas lá de trás. Como abordar isso, né, dentro da sua perspectiva, na comunidade, né? Como fazer o homem ele externalizar mais as suas emoções, né? É interessante isso, porque eu percebo que às vezes a formação das crianças, especialmente dos meninos, né, ela sofre muito na nossa cultura em geral. A gente está fazendo em breve um evento lá na nossa igreja, onde a gente vai levar os homens, mas também as crianças, os meninos, para a gente tratar a masculinidade também com as crianças. Né? A gente vai para um acampamento, então os pais e os filhos, homens, vão estar juntos, vai ser uma experiência bem legal. Mas o fato é que o homem teme a vulnerabilidade. Nós fomos programados para proteção, e é fato, isso é importante. Dentro da dinâmica familiar, é importante que o homem tenha a coragem, a capacidade da proteção. Mas a gente também precisa aprender o caminho da vulnerabilidade. Lamentavelmente, a gente despreza o quanto Jesus diversas vezes se colocou vulnerável nas suas emoções. E entenda que a vulnerabilidade não é uma coisa ruim, mas muitas vezes uma coisa necessária. Por exemplo, Jesus disse, minha alma está angustiada até a morte. Sim. E frequentemente nós não temos nem a condição de nomear os sentimentos, nem de abrir o nosso coração a ponto de dizer, cara, não estou bem. E Jesus fez isso. Jesus expressa emoção chorando. O versículo mais curto das Escrituras é Jesus chorou. Isso. Então,
acho que a gente teme a vulnerabilidade. O homem, de modo geral, não foi ensinado que a vulnerabilidade é também um ato de coragem. Tem uma psicóloga chamada Brené Brown, que ela fala sobre a coragem de estar nesse lugar chamado vulnerabilidade. E isso é difícil provocar dentro das igrejas, né? O homem é meio desconfiado com esses espaços onde você pode se tornar vulnerável. Sim, sim. Agora, Thomas, essa questão da vulnerabilidade, conquanto seja muito importante o que você está falando, eu acho que existe um limiar dessa história, né? A gente não confundir aquele homem que admite, porque a vulnerabilidade não é um estado constante, né? Ela é um estado emocional necessário em determinados momentos, é isso? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija, tá? Mas eu acho que ela não pode ser confundida com uma fragilidade, que essa sim, né, aquele homem frágil que o tempo inteiro está ali naquela, se colocando em posição de vulnerabilidade. Qual é o limite entre essas duas coisas, se é que eu não falei uma grande besteira agora? Não, há de se fazer uma diferença entre vulnerabilidade e fragilidade. Isso é fato. A vulnerabilidade requer, inclusive, coragem. É necessário ter coragem para estar vulnerável. Uhum. Porque quando a gente se coloca vulnerável, a gente assume o risco de ser mal interpretado, a gente muitas vezes entra em cenários onde podemos passar por algum tipo de julgamento. Você pode ser vulnerável e ser forte. Sim. Essas duas coisas frequentemente andam juntas, coragem e vulnerabilidade. Como Jesus se colocou ali dentro do poço de Jacó, junto com aquela mulher samaritana, Perfeito. né? Ele estava vulnerável às acusações, ele estava vulnerável a sua imagem estava vulnerável, mas ele se posiciona de maneira extremamente forte de uma ponta a outra, né? Corajosa, inclusive, né? Isso. Até para expressar sentimentos, por exemplo, a gente Sim. tem relato nas escrituras que Jesus chorou, isso acontece pelo fato de que ele não escondeu suas lágrimas. Sim. Né? Por outro lado, a gente percebe que Jesus chama os seus discípulos para uma experiência, uma aventura, e acho que essa coisa também é muito importante no desenvolvimento da masculinidade. O homem precisa dessa coisa da aventura. Eu tenho percebido que muitos homens estão castrados. Né? Muitos homens estão castrados. Exato. Temos um problema de masculinidade hoje tão grande que eu penso que isso vai repercutir numa nova geração. Sim. A nova geração não vai ter clareza acerca do que é homem, porque o movimento feminista, inclusive, ajudou a castrar os homens. Então, hoje as mulheres estão muitas vezes assumindo alguns lugares que não foram dados a ela por Deus, Isso. e os homens estão cada vez mais pisando em ovos para serem de fato homens. Ou se acomodando, né? Claro, se porque acomodando. é conveniente. É. Se a mulher ainda faz tudo o que faz, ainda assume algumas lideranças. Exatamente. E eu penso que a gente tem migrado na nossa cultura entre dois polos, duas perspectivas polarizadas. Eu acho que, na minha infância, eu acho que eu sou de uma geração talvez um pouquinho antes de vocês, mas na minha infância tinham dois desenhos. Um pouquinho posterior a nossa. A A geração antes de mim é exato, mais velha, exato. você é mais novo. Depende de que ponto você está vendo a linha. Né? Eu tô na expectativa dos desenhos dele, porque eu ainda espero me encaixar nessa geração. Não, vai encaixar. Porque vê, Simpsons, você viu. sim. Quem não viu, Realmente né? você é uma geração posterior. Simpsons eu já tava... Não, mas eu via no início da adolescência, eu curtia, eu achava... Eu até hoje acho que é um desenho assim com críticas inteligentes. Não todas, mas enfim, algumas. Claro. E tem um outro que chamava Flintstones. Flintstones. Demais. Então, a referência masculina do pai da família dos Flintstones era o grosseiro. Era aquela figura grotesca, estúpida às vezes, com um porrete na mão. Então, acho que para muitos o homem é essa figura autoritária, impositiva. Já acho que é o Homer, eu não lembro. Não lembro. Aí é o cara do sofá. É o Homer, né? O Homer é o cara que deixa a mulher liderar, é o cara que tá alheio à família, os filhos estão fazendo um monte de coisa, ele não sabe, ele sai do
do trabalho para casa, ele quer saber só da sua cerveja. Então, eu acho que essas duas posturas caracterizam muitas vezes essas duas perspectivas polarizadas. Ou homens são machistas, estúpidos, ou eu diria que patetas, eu diria que essa figura que não faz diferença, que não assume a liderança que eles realmente precisam ter. Pastor, o senhor falou de uma coisa aí em relação ao propósito do homem, a identidade do homem que ele perdeu ao longo do tempo. Quando a gente vai lá para Gênesis 1, 26, 28, os mandatos, né? Mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. E quando a gente vê que devido ao pecado original, e isso foi quebrado, então essas questões emocionais que a gente tem hoje, a gente sabe que tudo é consequência do pecado, né? Mas resgatar esses 3 mandatos, o mandato cultural, onde o homem dominar sobre todas as coisas, desenvolver a terra, né, a criação. Quando a gente pega ali o mandato social dele se relacionar com as pessoas, com a sociedade, e o mandato espiritual, ele com esse relacionamento com Deus. Então a quebra desses 3 mandatos deu no que deu. Resgatando esses 3 mandatos, você acredita que, na medida do possível, a gente sabe que tem a mancha do pecado, seria o primeiro passo para que a gente conseguisse vencer essas questões emocionais? Sem dúvida, eu acho que essas coisas andam de maneira interligada. Quando você, por exemplo, fala sobre a atitude de liderar, você não lidera bem alguma coisa, a menos que você tenha um coração sarado. Não é? Muitas vezes a nossa liderança é frágil, porque as nossas emoções são frágeis. Então somos inseguros, somos competitivos. Tudo isso como a decorrência dessa alma que ainda não achou o seu devido lugar. Então, quando a gente observa o Gênesis, a gente percebe, por exemplo, uma demanda de provisão, uma demanda de proteção, uma demanda de pastoreio. Tem um provérbio puritano, e eu gosto muito desse provérbio, que diz assim: quando Adão se afastou, Eva se desviou. Onde é que ele estava quando Eva começou a conversa com a serpente? Então, nesse cenário da queda, é real que Eva toma a iniciativa, mas essa iniciativa revela uma ausência de liderança. Então, eu realmente acredito que seremos mais sarados à medida que a gente resgata esses mandatos. E eu penso que as nossas famílias serão mais saudáveis. Né? Muitos dos nossos filhos hoje não têm uma boa referência. Aliás, eu diria, cara, não sei se vocês concordam, mas eu diria que a maioria dos homens não sabe o que é ser homem. Verdade, verdade. Eles sabem o que é ser uma mulher e eles tentam não ser mulher. Então, a referência deles é por negatividade. É tipo assim, eu não posso ser como minha mãe. Minha mãe chora, eu não posso chorar. A minha mãe tem essa fragilidade, eu não posso ter. Porque algumas dessas gerações, a minha é uma dessas, vem de ausência da figura paterna. Então, a maioria dos homens não sabem o que é ser homem. Sabe, muitas vezes, o que não é ser mulher. Então, a gente precisa resgatar isso. Como é que a gente acha essa referência de masculinidade? Jesus, cara. Sem dúvida. Jesus é a nossa referência. Ninguém foi tão homem como Jesus. Isso é bacana de ver. Jesus é a essência do homem de fato, né? É o homem que não errou, é o homem que não pecou, portanto o modelo perfeito. Como Paulo nos apresenta, e tem uma coisa, quando chega lá em Efésios 4 ali, você fez o estudo lá com a sua igreja sobre Efésios, e eu creio que ali 4:13, 12:13 por ali, quando ele coloca como alvo, quando Paulo coloca como alvo que atinjamos a plena estatura de Cristo, né? Isso é um alvo que eu me lembro recém-convertido, eu dizia, mas isso é impossível e tal, né? Aí eu me perguntava depois, mas se é impossível, por que está na Bíblia? A Bíblia está mandando eu fazer uma coisa que eu não consigo, tal. É claro que nós temos que entender ali talvez um pouco de hipérbole paulina, no sentido de atingir plenamente essa estatura, mas de sermos verdadeiramente imitadores, como ele nos diz em outros lugares, né? Ser de meus imitadores, como sou de Cristo. Acho que isso é 1 Coríntios, né? E
O fato é que Jesus mostra todas essas questões que você está colocando. Jesus, em determinado momento, ele mostra ele se mostra como um ser perigoso. Ele pega ali o chicote e diz: saia de perto de mim que eu vou lhe bater. Saia de perto de mim, saiam daqui do templo do meu Senhor, do meu Deus, saiam daqui. Tá tudo errado. E virou e quebrou e disse: eu sou perigoso também. Em outros momentos ali ele age como o leão, né? Aí em outro momento ele age como um cordeiro, ele fica em silêncio diante dos seus acusadores. Em outro momento ele chora, como você bem colocou, diante da dor que era dos seus amigos, né? A dor da morte de Lázaro, a dor que os amigos de Lázaro sentiam, que os parentes de Lázaro sentiam, né? Ele chora por nós no Getsemane. E ao mesmo tempo ele se levanta, e é interessante que ele chora por nós no Getsemane, depois levanta-se, né? E chega, os amigos estão dormindo e diz: rapaz, quer dizer, é uma mudança de estado ali, né? Ele disse que tem depressão profunda ali, né? Quando vai pros originais. Ele, né, tá ali chorando profundamente e depois levanta-se e toma uma atitude de olhar e dizer: vocês não são capazes de vigiar nem por um momento, né? Ou seja, essas expressões todas, né, de emoção, acho que talvez seja esse o ponto, né, Thomas, que você quer colocar aí, de que as emoções elas têm que ser expressas na hora certa, no momento exato, na medida correta. É mais ou menos isso. Isso. Quer te falar? Não, fica à vontade. Sabe o que é legal? A psicologia, nas últimas décadas, ela se dedicou a estudar a doença, né? Eu diria que no último século. Uhum. Então, por exemplo, a minha formação como psicólogo foi uma formação de alguém que conhece as doenças. A gente sabe quais são os sintomas, a gente sabe tratar as doenças. Então, frequentemente eu sou convidado para falar sobre doenças. Olha só o tema de hoje: ansiedade, depressão. O que é isso? Doenças. Uhum. Então, os psicólogos tornaram-se especialistas em doenças. Só que há um novo grupo que agora começa a se dedicar a estudar saúde. Dentro desse meio acadêmico, a gente tem visto o avanço da psicologia, que a gente chama de psicologia positiva. E olha só que coisa interessante. Esses psicólogos começaram a entender que a psicologia não pode dedicar-se a estudar só quem está abaixo da média. Ansiedade e depressão é quem não está mais em funcionamento pleno, está abaixo da média. Eles perceberam que eles também não podem estudar só quem está na média, porque isso é exatamente o grande grupo. Uhum. Então eles começaram a estudar quem está acima da média. E eles começaram a ver a inteligência emocional de várias dessas pessoas acima da média. A gente poderia mencionar várias dessas pessoas aqui. Quem, dentre todas essas pessoas, está acima dos que estão acima da média? Jesus. Jesus, verdade. Então, a psicologia positiva precisa se render ao fato de que Jesus foi o ser mais saudável da história. Verdade. E eu não com isso excluo o fato de que ele é Deus. Sim, claro. Mas a união hipostática, é assim que a gente utiliza o termo na teologia, Uhum. ela 100% Deus. aponta para o fato de que, apesar de ser 100% Deus, também é 100% homem. E como homem, teve as mesmas dores, as mesmas emoções, as tentações como a nossa. Então, se a gente observa Jesus, a gente vai encontrar a nossa perfeita referência. Olhando para Jesus, nós vemos quem Deus é e quem o homem deve ser. Então, nós precisamos encontrar a nossa referência de masculinidade. Eu sei que eu estou falando com pessoas que não tiveram pai, ou tiveram pais que abandonaram casa, ou tiveram pais que eram extremamente agressivos, ou tiveram pais que eram extremamente passivos. E é muito difícil a gente desenvolver a nossa masculinidade sem referência. Sim. Só que aí agora a gente encontra uma referência: Jesus. Jesus é a figura corajosa, onde não há espaço para passividade. Você não vê em nenhum momento Jesus passivo.
Jesus resolve os problemas, enfrenta os religiosos, assume a responsabilidade, se oferece como sacrifício. Ao mesmo tempo, ele tem a sensibilidade, ele chora as dores que estão à sua volta. Ele percebe ambientes, ele tem a sensibilidade. Então, esse é o ser mais saudável de toda a história, porque é perfeito, é sem pecado. O senhor falou uma coisa bastante interessante aí em relação à dificuldade que o homem tem de se abrir, né? E, particularmente, há 5 anos, eu fui diagnosticado com depressão e eu sempre pratiquei esportes, tive uma vida extremamente ativa. E passei por um grande trauma e logo em seguida veio o diagnóstico de depressão, fiz tratamento, né? Sou da Cidade Viva e graças a Deus aqui é uma igreja bíblica e a gente não tem essa questão do tá em pecado, por isso que tá com depressão, ou crente não entra em depressão, e a gente vai entrar nessa seara, né? E fiz todo o tratamento, graças a Deus passei por essa fase há 5 anos. E no ano passado eu passei por alguns momentos também de crises e aí fui diagnosticado com burnout. Mas é interessante que esse diagnóstico de burnout foi algo para mim surpreendente, porque eu fiz vários check-ups e aí algumas dores, algumas sensações e aí tudo ok. E aí veio o diagnóstico. E aí eu brigava com o médico, eu dizia, não, eu não tenho. E ele dizia, você está com burnout. E aí eu saí do consultório ali, né, achando que estava tudo bem. Mas aí, pelas explicações que ele me deu, eu fui para casa dirigindo e até chegar em casa eu me convenci de que realmente eu estava. E aí fiz o tratamento e estou terminando isso. Tive que mudar toda essa questão. E quer dizer, dentro de 5, 6 anos, né, 2 diagnósticos que para mim não foi fácil, mas graças a Deus hoje eu estou muito bem. E para mim passar por essa situação, e aí onde eu quero chegar em relação à pergunta, foi porque eu tive, graças a Deus, o equilíbrio de entender que é algo patológico, mas que não está ligado diretamente à questão do pecado no que se diz respeito a estar em pecado. A gente sabe que as doenças são consequências do pecado como um todo. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas igrejas, né, a gente vive, nas nossas igrejas, graças a Deus, tem uma teologia saudável, mas é muito comum, eu acho que até a maioria delas tem esse entendimento. O crente, ele não pode ter doença psicológica. O pastor não pode ter depressão. O pastor não pode ter ansiedade. E para quem vive em uma igreja assim e passa por situação dessas, qual seria o seu conselho para essas pessoas? Primeiro eu quero te mostrar o quanto você foi corajoso, abrindo o seu coração e o quanto a tua história se parece com a minha e de todos nós aqui, e talvez de muitos que estão assistindo, porque de fato somos muito parecidos, né? Eu penso que igrejas como essa são igrejas que às vezes mais fazem mal do que bem. E não sou eu que digo isso. Quando Paulo vai exortar a igreja de Corinto acerca da ceia, ele diz, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. E qual é a razão pela qual ele afirma tamanha... É muito incisivo, é muito dura essa afirmação, sim ou não? Então, por quê? Porque são pessoas que não têm a sensibilidade para perceber a necessidade do outro. Uns comem demais, outros não comem. A minha necessidade precisa ser reconhecida pela comunidade. Do contrário, é uma comunidade que pesa sobre mim. Então eu acho que essas igrejas às vezes mais fazem mal do que bem. Se você está numa igreja que não percebe as doenças e ainda pesa sobre você culpa, eu diria assim, sem medo, que talvez você precisa rever onde você está. Né? Mas só para colocar algumas questões acerca dessas 2 questões que você levantou, de depressão e burnout. Depressão tem diversas origens. Então, a depressão pode ser uma consequência de um desajuste químico cerebral. Então, pessoas que têm essa disfunção, e a gente já sabe que existem componentes genéticos que afetam no desencadear de uma depressão, elas precisam de um tratamento, quase sempre um tratamento contínuo. Isso não nos faz menos crentes.
esse é um problema que homens de Deus já tiveram. Eu, por exemplo, poderia mencionar Charles Spurgeon, grande pregador, mas sofria com depressão. Se você Morreu lê, com depressão, né? se você lê os diários do Charles Spurgeon, é muito interessante como ele menciona as suas dores, as suas angústias. Às vezes ele ia pregar se arrastando. Às vezes ele mencionava que as suas angústias eram tão fortes que faziam com que ele andasse por horas num parque em oração pedindo a Deus ânimo. Então faz parte, né? Faz parte esse corpo caído. E é interessante que você mencionou que tudo isso é decorrência do pecado, é fato. Mas desse pecado macro que afeta toda a criação. Do pecado universal. Do pecado universal. que afeta a todos. Então pode ser um desajuste químico, pode ser um desajuste psicológico. Então, às vezes nós temos no decorrer da vida experiências. No caso, você passou por uma experiência traumática, né? E isso, quando não é bem elaborado, pode nos fazer perder a alegria diante da vida. A depressão é uma doença muito, muito severa. Sabe, eu lembro de um paciente que estava dizendo para mim sobre sua depressão. Ele me trouxe uma definição e foi a melhor definição que eu já vi. A melhor definição que já vi sobre depressão não veio dos livros. Veio de um paciente. Ele disse assim: depressão é estar se afogando no fundo de uma piscina e não ter ânimo para nadar. Isso é depressão. Sim. É difícil demais. Então, ela pode ser fruto de crenças disfuncionais. A terapia cognitivo-comportamental menciona pelo menos 3 crenças centrais: desamparo, desamor e desvalor. Então, a partir disso, os nossos pensamentos ficam disfuncionais. Em decorrência desses pensamentos, os sentimentos. Em decorrência daquilo que a gente sente, o nosso comportamento. E nós precisamos tratar isso. E hoje já existem ferramentas boas, ferramentas úteis, dadas por Deus, graça comum, que a gente pode desfrutar porque é a graça comum de Deus. Deixa eu te interromper um pouquinho, Thomas, pegar aqui esse teu gancho. Né? Você está falando sobre a origem da depressão, dessas múltiplas possibilidades de origem da depressão. E o desvalor, né? O desvalor, acho que quando o sujeito se sente ali abandonado, desvalorizado, ou sente sobre si algum tipo de, sei lá, algum tipo de percepção que o coloca como alguém que não vale nada até para ele mesmo, né? É muito comum nesse tipo de situação que o depressivo ele sinta muita pena de si mesmo, né? Que ele entre num ciclo, ele entre num ciclo ali de vitimismo, às vezes até mais vitimismo do que o próprio pessimismo, né? O vitimismo é uma espécie de pessimismo diferente, né? E como a gente, é claro que perguntar como a gente pode fugir disso é muito difícil, mas como é que você vê essa questão? Como é que você percebe isso dentro do seu conhecimento acerca desses processos cognitivos todos que acontecem na depressão? Existem meios para a gente aí já tentar sair dessa posição vitimista, porque parece que ela afunda mais, né? Ela afunda, e o pior de tudo é que esse vitimismo ele afunda tanto o próprio depressivo quanto as pessoas que estão ao redor, né? Você falava de expressão, eu lembro de um colega meu da universidade que dizia assim que o depressivo é como um caranguejo dentro de uma bacia. Quando um vai subindo e tentando sair da bacia, ele puxa o outro para baixo, né? Ele fazia sempre essa analogia, dizia que o depressivo está sempre tentando puxar alguém para baixo. E eu vejo isso como essa linha desse pessimismo acerca da sua própria vida, da sua própria existência.
O que você diria para uma pessoa que está vivendo isso aí? Deixa eu emendar com outra pergunta aqui, tá? Não sei se eu vou lembrar, mas você me depois. Vitimismo, tá? Vitimismo, eu sei que é porque senão eu vou esquecer de outra coisa aqui. Então, conversa com dois caras que não tem memória. Como eu sou mais velho do que tu, meu Alzheimer está mais avançado, então a gente vai... Então, uma questão é como lidar com esse vitimismo, tá? Como escapar dessas garras do vitimismo, se é que tem um como. Mas há um outro ponto que é o tal do trauma. Eu creio, provavelmente, muitas das pessoas que vão assistir esse podcast aqui são pessoas que passaram por traumas, inclusive traumas muito sérios na sua área sexual. Por exemplo, o abuso sexual. Que, cara, isso é uma loucura, assim. A quantidade de homens... especificamente de homens que sofreram abuso sexual na sua infância, na sua adolescência. E por causa disso carregam um peso de culpa terrível, porque a gente pode até conversar sobre isso mais detalhadamente mais à frente, mas é um tipo de coisa estranha, porque você é vítima, mas você se sente culpado, e você se sente destruído, né? E aí você tem que lidar com isso agora, porque, assim, não pode simplesmente assumir que aquele momento destruiu o resto da sua vida, né? A gente teria, então, aí a pergunta gira quase na mesma coisa, tá? O cara que tá ali depressivo com aquela tendência vitimista, ele tem uma saída, que opções seriam essas? E aquele cara que realmente tem um trauma que danificou as suas emoções seriamente, como, por exemplo, o abuso sexual na infância e na adolescência, que opções, que saídas existem para essas situações? Se é que existem. Ok. Quando a gente associa depressão e vitimismo, a gente tem que ter cuidado. Sim. Porque quem pode nos assistir pode pensar que depressão é vitimismo. Uhum. E depressão não é vitimismo. Não. Depressão é uma doença. Certo. Então, algumas vezes, ou talvez a maioria das vezes, a pessoa que passa por depressão, ela não tem a capacidade de avaliar o seu ambiente, avaliar si e avaliar o futuro. Então a gente chama isso de tríade cognitiva. O indivíduo não consegue ver-se de uma forma ajustada, não vê o seu ambiente de maneira ajustada e não enxerga o futuro de uma maneira ajustada. E por conta desse desajuste na visão, ele sente-se de fato, em alguns momentos, uma vítima. A gente precisa ter um pouco de cuidado para que a gente não pense que toda depressão é um ato de vitimismo. Sim, porque o vitimismo pode muitas vezes estar desassociado da depressão. Tem muita gente que está assistindo a gente que não tem depressão, mas tem vitimismo. Sim, vitimismo verdade. É a incapacidade de assumir a responsabilidade sobre si, né? Então, o contrário do vitimismo seria a autorresponsabilidade. A depressão, inclusive, interessante sua pergunta, porque eu fiz uma live hoje pela manhã falando sobre como a gente pode ajudar pessoas com depressão e ansiedade. Eu falei sobre uma série de coisas. Então, a gente não tem tempo para explorar tudo isso aqui. Sim. Mas o fato é o seguinte, a gente muitas vezes considera lesões físicas, mas não considera lesões emocionais. E aí eu começo a conectar as duas coisas, porque o trauma é um tipo de lesão emocional. Sim. Né? Trauma não é aquilo que acontece conosco, é aquilo que acontece em nós. Por isso, nem todo mundo experimenta o trauma da mesma forma quando passa pelo mesmo cenário. Entendi. Tem pessoas que foram abusadas pelo mesmo abusador, na mesma circunstância, mas processam aquilo de uma maneira totalmente diferente. Porque o trauma não tem a ver com o ambiente, mas o quanto você é capaz ou não de processar isso. Isso pode realmente travar você em muitos aspectos. Hoje a gente já tem muitas ferramentas para reprocessar trauma. E, de fato, o trauma pode travar o nosso desempenho relacional, a maneira como a gente se enxerga, enfim. O fato, voltando à pergunta do depressivo, é de que ele não consegue encontrar em si o recurso necessário para assumir algumas responsabilidades. Quando a gente encontra um cara com um braço quebrado, a gente não diz para esse cara, levanta, segue em frente, você precisa ir para a vida.
Mas quando a gente encontra um cara depressivo, frequentemente a gente diz isso. Você não tem razão pra estar assim. Então parece que quando é no corpo, a gente considera. Eu gostaria muito que a gente tivesse mais espaço nas escolas para falar sobre primeiros socorros. E, quem sabe, incluir nesse processo primeiros socorros emocionais. Porque eu sei que tem pessoas que nesse momento estão assistindo, não tem depressão, não tem ansiedade, mas tem gente perto e não sabe como reagir. O que fazer? Não sabe como reagir. Então, primeira coisa, é importante saber que é uma doença, que é uma lesão emocional, é tão importante quanto lesões físicas. A segunda coisa que eu diria, assim, dentre tantas que me ocorrem nesse momento, eu acho que a gente precisa estar perto, mas não tão perto, a ponto de que a pessoa se sinta sufocada. Sabe quando você vai socorrer uma pessoa? Imagina aí um acidente físico e todo mundo agrupa lá em cima. os socorristas chegam. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Afasta todo mundo. Primeiro, porque uma pessoa bem intencionada e mal treinada pode piorar a situação. Então, gente que chega, às vezes, sem conhecimento, acaba atrapalhando mais do que ajudando. Verdade. Terceiro, se você está muito em cima de alguém, você pode gerar, especialmente para o depressivo, a sensação de que ele está frustrando você. É como se ele estivesse pensando assim, poxa, esse cara está fazendo tudo por mim, mas eu não consigo reagir, então aumenta a sensação de culpa. Estou decepcionando alguém. Esse é um outro problema. Então, perguntar se o indivíduo tem ideação suicida, por exemplo. Essa é uma coisa que a gente pode fazer. Sim. Perguntar para alguém com depressão se ele tem uma ideação suicida não aumenta em absolutamente nada o risco de o indivíduo cometer suicídio ou não. Você não está dando ideia para ele. Isso é interessante porque Isso se acha que está dando a ideia, né? Isso é Não tá. importante. Isso é importante dizer. O que acontece? Um cara que vai prestar socorro, o que ele faz? Ele vai para o seu pulso, ele checa sinais vitais. Se você está no seu processo de primeiros socorros emocionais, você pode perguntar se tem alguma ideação suicida. Porque você pode ver o quão grave o indivíduo está em relação à sua depressão. Sim. E se o indivíduo vier a cometer o suicídio, você não é responsável por aquilo. Pelo contrário. Então essa é uma outra coisa. Você pode agir naturalmente. A maioria das pessoas que tratam um depressivo mudam a sua postura, falam apenas de depressão, resumem o repertório à doença, como se o indivíduo não tivesse a capacidade de interagir sobre outras coisas. Então a distração positiva é muito importante. Sim. Então, você quer falar? Não. Pastor, eu acho que eu queria pegar um gancho, que era até uma das questões que eu ia colocar, né, que eu acho que foi bem trazido aqui, já deflagrado pelos comentários de André, né, que é aquela questão de como algumas igrejas, eu não gosto de dizer a igreja, mas algumas pessoas, né, que associam aquilo a um afastamento de Deus, né, que é na verdade. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a terceira pessoa ali da história, né? Quem convive. É muito que você colocou aqui. Eu fui um exemplo disso de vem cá, minha esposa ela teve 2 eventos de depressão crônicos. O primeiro foi uma depressão pós-parto, o nosso primeiro filho. Então, foram 8 meses de uma depressão pós-parto, onde eu era pai e mãe dela, minha sogra não estava, nem meu sogro. Era marido, né, dela e pai e mãe do meu filho, né? Então tinha vezes que eu ia lá com ele andar de manhãzinha e eu disse, Senhor, me ajuda que eu vou. E mais à frente, alguns anos à frente, ela teve um outro quadro depressivo. Curiosamente, a primeira depressão pós-parto foi logo no limiar dela defender o mestrado e a outra de defender o doutorado. Eu sou acadêmico, Normal. Então... Mas o fato é... Mas isso é muito interessante. Para um psicólogo, por exemplo, o momento que ela está passando pode revelar muito das crenças disfuncionais dela, entendeu? Exato, e aí nesse segundo evento, para mim foi muito mais difícil, porque no primeiro a depressão pós-parto já é conhecido, né? Não, pode haver depressão pós-parto, você vai lidando com aquilo. Na segunda vez foi algo muito intenso, até que a gente procurou ajuda, ela foi para um psiquiatra, fez aquele acompanhamento. Tinha aquelas pessoas que chegavam, olha, você precisa orar mais. E eu confesso que até eu mesmo, né, eu não consegui entender, e aí é onde eu quero chegar. A importância desse assunto, desse podcast, de suas palestras, né, de a igreja trabalhar, de tentar mostrar
aquela pessoa que convive com o depressivo, com o ansioso, o que é uma depressão e ansiedade, embora ele não possa viver. A decisão que seu amigo lá falou, né, que o seu paciente, que é como se tivesse, é muito parecida com a descrição que ela fazia. Isso. Eu achava que ela estava com cansaço demais, não queria ir levantar cedo, até que essas coisas foram evoluindo. E muitas vezes você tenta ajudar, mas não sabe. Porque você começa a procurar razões para tentar identificar por que aquela pessoa está assim. E o que você falou é muito importante, que eu via nela. Às vezes ela se frustrava por me ver tentando ajudá-la e não conseguir isso. E assim, foi um compêndio de coisas onde eu passei a entender isso com ela e apoiá-la em procurar uma ajuda médica, um psiquiatra, para que ele... Inclusive, o primeiro diagnóstico dela, apesar de ser um excelente psiquiatra, foi que ela tinha transtorno bipolar. E aí ela passou um mês tomando medicamento e vegetando praticamente em casa. E eu pedi a ele para que eu fosse na outra consulta. E ele não queria, mas aí eu fui, porque eu percebia que minha esposa era muito ansiosa, né? E para mim era difícil entender o que era ansiedade, porque eu sempre fui muito calmo. E nessa outra consulta eu fui, ela foi respondendo, ele conversando, e aí ele fechou um outro diagnóstico, que realmente ela tinha um quadro de ansiedade crônico, que junto com o final do doutorado, um filho recente também, etc., culminou naquilo ali. E que mais na frente a gente entendeu, que aí é outra coisa, só para eu fechar e não estender muito, a questão da saúde. Onde depois a gente começou a procurar uma medicina onde olhasse de uma forma mais abrangente a gente, e identificou vários déficits hormonais, déficit de vitamina B12 lá embaixo, vitamina D, baixíssimo, menos que 10 a vitamina D. E outras coisas onde foi se fechando e introduziu uma adequação alimentar e atividade física. E aí, junto isso, ela conseguiu um equilíbrio, eu consegui compreender e sair daquele quadro. E hoje, e aí até para uma sintonia mais completa, uma percepção maior com o Senhor, e hoje já tem sido usada por Deus para pessoas nesse contexto. Né? E eu aprender, né, é o que eu provoco. Cara, você tem que tentar entender, a gente tem de alguma forma ensinar a outra pessoa que não tem depressão, mas que convive com depressivo. Nas nossas conexões, né, pastores nos atendimentos pastorais, que muitas vezes não tem uma formação de psicologia, mas como a gente lidar. E a minha outra questão, que é uma pergunta, como identificar sinais de que isso esteja acontecendo e até que venha a evoluir, né, se a gente venha a evoluir. Interessante, e acho que é louvável a tua atitude de partilhar um pouco da tua história com a tua esposa. Deixa eu antes fazer um parêntese aqui para colocar algumas coisas que talvez possam chocar algumas pessoas que estão nos assistindo, mas eu quero falar. Existem algumas depressões que são decorrentes da nossa espiritualidade. Sim. Então, existe depressão por disfunção espiritual. Essa é a mais fácil de tratar. Que quem confessa seu pecado e deixa alcançará a misericórdia. Então, existem pessoas que de fato estão sofrendo depressão como decorrência de uma relação interrompida com Deus. Não quer dizer que toda depressão. Eu até diria que essa é a origem que eu menos vejo. A maioria das depressões que eu vejo é de ordem psicológica, algumas de ordem disfunção fisiológica e algumas, bem poucas, por origem espiritual. Uma segunda afirmação que eu quero mencionar aqui é que oração cura depressão. Como eu creio que oração cura câncer. Amém. Isso. Como eu creio... Bem, quando a gente ora e Deus responde com cura, Ele cura tanto o corpo quanto a alma. Não quer dizer que toda oração vai resolver o problema. Então a gente pode buscar alternativas. Quando você menciona a história da sua esposa e tudo que ela passou, lamentavelmente a gente não tem tantos bons profissionais que têm uma clínica, uma capacidade de perceber alguns detalhes. Mas, por exemplo, hoje a gente já sabe que, em alguns casos específicos, uma alimentação ajustada, existem dietas específicas para pessoas que estão com depressão. Hoje as substâncias, elas favorecem a recuperação. Sim. Exercícios
Então, existem hoje muitos recursos. A terapia é um desses, mas a gente tem muitos recursos que podem favorecer. O fato é que você pergunta os sintomas, né? Quando a gente identifica. Bem, primeiro, para mim, um dos mais importantes sintomas é quando a gente percebe que a pessoa perdeu a vontade de fazer coisas que antes lhe davam prazer. A depressão a gente não pode diagnosticar com uma semana. A gente tem que ter um tempo específico. Né? Quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente tem que perceber a intensidade, a duração e o prejuízo. O quão intenso é. Não pode ser razoavelmente intenso. A depressão, ela caracteriza-se por intensidade. Tem que ter um certo tempo. Então, a tristeza é diferente de depressão. Porque a tristeza tem um objetivo específico que a gente sabe por que Um luto, tá triste. por exemplo, né? Exato. Um luto é algo que a gente pode apontar numa direção. A depressão é algo mais amplo. Eu, por exemplo, torço para o Santa Cruz. Eu posso apontar para a minha tristeza. Aí é. Eu sei de onde quase vem uma a minha depressão, tristeza. já. Mas aí é uma coisa longa já, viu? É crônico. Pastor, é interessante Isso é um isso que o senhor- sofrimento de muitos Thomas, anos. eu queria voltar, desculpa, André, eu queria voltar um pouco lá a minha questão, até para não deixar dúvida aqui das pessoas acharem que eu estou aqui preconceituosamente confundindo ou considerando que todo depressivo é um vitimista, né? Na realidade, o que eu quis colocar, talvez não tenha me feito bem claro, é o vitimismo como sintoma depressivo. E por que eu coloco isso? Porque eu também sofri de depressão. Eu passei 2 anos tomando targinha preta, né? Essas delícias aqui, né? E eu fui um vitimista. Uhum. Eu desenvolvi isso, que é uma coisa que eu acho terrível, né? Tipo, porque eu tô depressivo, porque... E aí eu dava isso como desculpa, eu mentia, eu inventava essa história e vinha essa postura vitimista que nunca fez parte da minha história. Então, por isso eu atribuo como um dos sintomas possíveis dentro do quadro depressivo, né? Até porque a minha depressão teve uma relação muito forte com o doutorado também, né? E eu acho que eu tô desistindo de fazer um. Eu acho que o doutorado não é de Deus. Doutorado. Eu já ouvi o seguinte, Causa dores. O seguinte, o doutorado tem que ter uma sequela física ou emocional. Eu já ouvi isso. Na brincadeira, eu digo, rapaz, não pode. Já devia ter uma bolsa psiquiatra junto. Eu quero dizer que eu comecei o doutorado, eu não usava óculos e era muito tranquilo. Eu saí do doutorado tomando tarja preta e usando óculos. Mas isso não é... Mas tá vivo, é o que isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra. Agora meus alunos de doutorado todos estão normais por aí. Não, brincadeira. Mas eu entendo sua colocação e eu acho interessante isso. Eu posso completar. Porque é um quadro que... desculpa, só para concluir aqui. Porque é um quadro perturbador. Claro. Né? Tanto para a pessoa, porque aí vem outras questões como a procrastinação. E a procrastinação, ela vem com essa coisa da mentira, da vitimização, né? Então é um quadro que eu percebi, não porque eu tenha tido, mas depois eu percebi em muitos atendimentos que me parece estar bastante associado aos sintomas. E é nesse sentido que eu vejo assim, é claro que a minha pergunta foi como combater um sintoma específico. Isso talvez não seja nem uma pergunta boa, mas eu acho que tem certos sintomas que eles têm que ser trabalhados antes mesmo. Porque, por exemplo, você está ali doente, você está com uma dor de cabeça terrível. O que é que o médico faz? A primeira coisa, vou lhe dar um analgésico, vou tratar essa dor de cabeça, vou aliviar esse sintoma terrível aqui, para que eu possa tratar da tua doença efetivamente, daquilo que provocou a dor de cabeça. Uhum. Então, como eu vejo esse sintoma do vitimismo e da procrastinação como um tipo de sintoma que lhe expõe demais, lhe expõe socialmente, lhe expõe familiarmente, que prejudica as suas relações,
A minha pergunta foi muito mais nesse sentido, tá entendendo? De dizer, poxa, tem um alívio aqui, tem um caminho aqui que a gente possa dizer, poxa, tem um estalar de dedo aqui que de repente eu possa... O que você fala faz muito sentido. E acho que a gente pode observar, por exemplo, a experiência de Elias na caverna. Sim. Então, algumas afirmações de Elias que estão relacionadas a essa sensação de ser vítima de alguma coisa. Achava que era o Estou único só. profeta. Eu estou só, Estou não só. há mais nenhum. Isso. Né? E aí ele vai perdendo a razão de viver, porque ele enxerga que ele está sozinho. Não sou melhor que os meus pais, que os meus antepassados. Então ele começa a enxergar de maneira distorcida. Isso faz parte do quadro da depressão. O que a gente menciona como possibilidade para ajudar? A terapia cognitivo-comportamental trabalha com uma metodologia socrática, essas perguntas para verificação da realidade. Sim. Então isso é muito importante. E a gente tem um conceito dentro desse processo de tratamento com o depressivo, que é a expansão de consciência. Então, por exemplo, alguém em casa que tem uma pessoa com depressão, falei sobre isso na live mais cedo, pode ajudar para que essa pessoa perceba outras opções. Tanto um depressivo quanto um ansioso, e essas coisas estão muito mais interligadas hoje do que antes. Sim. A ansiedade hoje tem desencadeado depressão, essas coisas estão se conectando. Porque imagina, um ansioso só enxerga a desgraça. Isso. Ele antecipa tudo que possa dar errado. Né? Então, como é viver assim todo o tempo? Então gera um desgaste emocional associado à depressão. Eu não sei. Mas o que uma pessoa que tem depressão ou alguém que tem depressão perto pode fazer? Acho que a gente pode, por exemplo, ajudar essas pessoas a enxergarem possibilidades. Então, você já pensou isso? Já pensou aquilo? As perguntas, inclusive, funcionam muito mais com o depressivo do que as afirmações. Sabe por quê? Porque quanto mais você menciona para o depressivo a sua verdade e ele não enxerga aquilo, ele trava na comunicação. Então a escuta com o depressivo é muito importante. A presença com o depressivo é muito importante. Percebe, por exemplo, Deus com Elias? Deus diz assim, o que fazes aqui, Elias? Ele não diz o que fazes aí. Deus está dentro da caverna. Eu acho isso muito lindo. Nosso Deus é especialista em tratar esses problemas. Ele está dentro da caverna com Elias e ele está dizendo, o que fazes aqui? Ou seja, eu estou aqui dentro da caverna com você. Presença. O que Paulo diz para o carcereiro que estava prestes a se matar? Nós estamos aqui. Então a presença é importante. Qual foi o único momento onde os amigos de Jó exerceram de fato uma presença terapêutica? Quando estavam em silêncio. Sim. Depois que começaram a abrir a boca. Foi só desgraça. É interessante o que o senhor falou aí, eu lembro do quadro que eu passei, que era a questão da culpa, né? No que se diz respeito a... Chegava por esse horário assim, eram os piores horários. 5h30, 6, 7. Porque eu dizia, caramba, eu não fiz nada hoje. E aí era para ter feito isso e aquilo. Acumulei tarefas, mas eu não tinha forças para fazer aquelas tarefas. E aí vinha a ansiedade depois por não cumprir aquilo. E como foi terrível. E aí eu lembro muito bem que uma passagem que me ajudou bastante nisso foi Filipenses 4. Quando Paulo diz ali, pensar em tudo que é bom. Né? E aí eu digo, meu Deus, eu preciso fazer uma limpeza na minha mente. E aí eu lembro que eram momentos que eu ia buscar a palavra com sede. E eu começava, não era um mantra, mas me ajudou. Eu acho que cada um tem, né? Claro, além do tratamento, além da medicação que eu tomei tarja preta. E aí eu lembro que eu tentava higienizar minha mente, pensando nas coisas do alto, lendo a Bíblia, se apegando às promessas, sabe? Salmo 127 me ajudou muito. É em vão se não for o Senhor o construtor da casa. É em vão se o Senhor não vigia a cidade. E como isso me ajudou nesse processo dessa renovação da mente, que Paulo também vai falar, acho que é Romanos, né? E a medicação. Como isso foi bom para mim. E eu quero testemunhar isso, né? Se você está em casa e está passando por isso, se apegue ao tratamento psicológico, psiquiatra, se for o caso, mas também renove a sua mente. Sabe uma coisa que eu percebo na sua fala, já conectando com aquela questão do burnout que você levantou há pouco, e é tão real isso, né? E o que você acaba de mencionar, duas coisas que eu posso colocar aqui. Primeiro,
a maioria dos homens, eu digo sem medo, tem a sua identidade montada na sua produtividade. A maioria dos homens pensam que são o que fazem. Exato. Então a nossa referência é Jesus. Observa Jesus recebendo a sua identidade no batismo e ele sendo levado pelo Espírito para o deserto e lá ele é tentado. Qual que é a primeira tentação? Se és filho de Deus, faz isso. Transforma pedra em pão. Então assim, lamentavelmente a maioria de nós, e por que eu falo isso? Porque o burnout muitas vezes é a nossa identidade associada à produtividade. Então a gente quer fazer mais para ser mais e aí há um cansaço. O burnout, eu diria, simplificando muito, é quando o corpo vai junto com a agenda, mas a alma ficou lá no caminho. E a gente tem que voltar para pegar a alma de volta. Isso é interessante, né, Thomas? Porque é preventivo, né? Você realinhar sua mente nesse ponto. Porque na maioria das vezes alguém chega assim e pergunta: quem é você? E aí você responde o que Minha faz, profissão né? é Responde essa. sua profissão, tal. Eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou construtor e tal, né? Mas você dificilmente fala da sua essência, daquilo que você de fato é, né? E na hora que a gente realinha esse pensamento, né? Na hora que você realinha esse pensamento, principalmente compreendendo que o que você é o que Deus te fez, Isso. né? É libertador. Isso é muito libertador. Isso é saudável, né? Isso é a construção de uma vida saudável. Porque a gente fere a nossa identidade o tempo todo com essa história. Nós ferimos a nossa identidade o tempo todo. Quando alguém olha para mim e diz: Josemar, quem é você? Aí eu digo: eu sou pastor, eu sou professor, eu sou doutor em administração, ou eu sou administrador, coisa desse tipo, ou sou filósofo e tal. E começa a esbanjar um currículo, seja esse currículo qual for. Eu não estou dizendo quem eu sou, eu estou dizendo ali o que eu fiz efetivamente, o que eu estou fazendo. E isso está ferindo a minha identidade, porque todas essas coisas que eu faço porque sou uma criação de Deus, porque sou uma pessoa dotada por Deus de determinados talentos e determinadas limitações, porque sou um filho de Deus e creio que, como diz o Salmo 139, ele me fez com as suas próprias mãos e me fez para adorá-lo. E aí eu começo a entender a minha essência a partir daí, não a minha essência a partir daquilo que eu estou trabalhando. E na hora que eu percebo essa história de que se eu sou o que Deus me fez, se eu falhar em tudo que eu faço, eu não deixo de ser quem eu sou. E isso é a grande sacada. É a grande sacada da saúde preventiva, né? A saúde emocional, psicológica, bom, pelo menos em minha opinião. Thomas, acho que a gente já está no limite do horário, né? Já. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mas você não tem obrigação nenhuma de... Não, eu digo olha assim, porque é uma coisa bem específica, né? Eu tenho começado a ler, tenho começado a estudar um pouco sobre a psicologia tomista, né? E tenho admirado ali... eu sempre fui um admirador de alguns filósofos cristãos católicos e tal. O Santo Agostinho foi meu instrumento de pesquisa, até hoje é meu objeto de pesquisa, melhor dizendo. E Tomás tem sido um personagem da filosofia que eu tenho retomado. E ele tem sido retomado não só por mim, mas por muita gente atualmente. No campo do direito e no campo da psicologia. Você está inteirado sobre esse assunto da psicologia tomista? O que é que você tem a dizer? Como é que você vê essa... Muito boa a sua pergunta. Eu tenho, inclusive, estudado um pouco mais sobre as psicologias cristãs antes de Freud. Porque muita gente pensa que a psicologia começou em Freud. Aham. E esse é o grande problema. Freud teve a sua contribuição, obviamente, Sim.
mas é importante que a gente perceba que antes de Freud havia uma conexão entre teologia e psicologia. E há uma contribuição enorme nesse sentido. Já há alguns anos eu venho estudando sobre essa conexão e, inclusive, desenvolvi uma comunidade de autoterapia guiada, uma outra abordagem. Legal. Eu entendo ser muito necessária a terapia individual, mas acredito que ela não é a única maneira de promover autoconhecimento e conexões e ferramentas. E eu penso que o autoconhecimento e o conhecimento do auto precisam andar juntos. E a psicologia tomista, Santo Agostinho, inclusive eu vou mencionar Agostinho aí, eles dão uma excelente contribuição nesse sentido. Aliás, eu até afirmo que, lamentavelmente, a psicologia aqui no Brasil empobreceu muito. Porque a gente, especialmente quando a gente trata de cristianismo, tem uma fiscalização muito grande que impede, inclusive, de que se façam pesquisas nessa área. Sim. Quando a gente observa, por exemplo, eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos há um tempo atrás e fui em centros de aconselhamento. Então, lá nos Estados Unidos, você tem uma liberdade maior de pesquisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o psicólogo clínico, esse que a gente encontra facilmente aqui, mas você também tem o conselheiro clínico. E o conselheiro clínico é quase sempre alguém que passou por uma formação mais ampla, que contempla a psicologia, mas também a teologia. É uma profunda conexão, de modo que, por exemplo, você tem centros de aconselhamento conectados a igrejas. Eu tenho estudado muito material do Centro de Aconselhamento do Tim Keller. Sim, que legal. E, cara, como é interessante a conexão entre a teologia, as ferramentas da psicologia e o quanto isso pode promover autoconhecimento e conhecimento do auto. E como eu não tenho espaço para fazer isso, porque eu respeito os limites éticos que o Conselho de Psicologia me impõe, Claro. então eu criei um outro ambiente, onde eu não mais sou o psicólogo, mas sou alguém que está conduzindo um curso, um processo, e nesse processo eu tenho acrescentado a conexão da teologia com a psicologia. Então, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e tem tantos outros mais modernos, eu diria, inclusive, fazem conexões excelentíssimas e que contribuem. Na minha humilde opinião, a gente não pode divorciar a saúde emocional e a maturidade espiritual. Aliás, tem um autor chamado Petris Casero, que escreveu um livro cujo título é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele diz algo com o qual eu concordo. Ele diz: você não pode ser emocionalmente, você não pode ser espiritualmente maduro se você não for emocionalmente saudável. Acho que ele tem um outro livro chamado Líder. Também, ele vai desdobrando isso, né, e aplicando a liderança também. Mas assim, essas coisas precisam andar juntas. Sim. Porque já andaram juntas. Sim, sim. Andaram juntas com Tomás, andaram juntas com Santo Agostinho. Eu até gosto muito de como Agostinho trabalha essas questões, porque ele tem uma sensibilidade poética. Isso. Não é? Como eu disse, o Santo Agostinho foi meu objeto de estudo mestrado e nunca mais deixou de ser, né? Eu vejo essa ligação de maneira muito forte, não só porque a origem, né? Que a origem estava ali, mas porque nós não podemos negar essa transcendência, né? Eu li um texto há pouco tempo, texto curtinho mesmo, uma reportagem com o André Comte-Sponville, que é um filósofo francês, ateísta, e ele estava falando de uma espiritualidade ateísta, né? E eu digo, cara, bom, essa ideia de uma espiritualidade ateísta é uma ideia que por si só parece ser contraditória, e é. Mas o que ele queria mostrar ali é que ele, mesmo sendo ateu, tem a sua tentativa de transcendência, né? Ele tem a sua tentativa de se relacionar com algo que ele não conhece, que transcende a si mesmo, né? E é curioso ver um filósofo ateu, um cara que se posiciona e reflete sobre o ateísmo, se colocar dessa maneira, buscando algum nível de transcendência. O próprio Nietzsche, né, tão famoso pela frase,
pela ideia da morte de Deus, né? Não pela frase, mas pela ideia da morte de Deus, ele faz ali uma tentativa de transcendência com a ideia do eterno retorno e tudo mais. Você né? já viu a oração que Nietzsche escreve ao Deus desconhecido? Não conheço. Cara, seria uma boa pra gente terminar aqui. Ah, que legal. Vamos, Ele vamos escreve buscar, uma oração vamos ao buscar Deus aqui. desconhecido. vamos buscar. E é interessante que ele tem esse reconhecimento da necessidade da transcendência. Pois é. Então, como é que você nega isso? Isso agora, o que eu vou fazer aqui é uma crítica à academia da qual eu faço parte, né? Eu sou acadêmico, como o Igor também, e a gente vê a ciência é um desejo de conhecer. Mas, lamentavelmente, dentro da psicologia, me parece que esse desejo de conhecer, ele é tolhido. Eu tenho visto Totalmente. isso. Eu tenho visto isso. Nas mais Uma das diversas coisas que criaram foram esses chamados conselhos de ética, esses manuais de ética. E isso não é nada de ética, tá entendendo? Ética, no ponto de vista da filosofia, não é nada disso. Isso aí é normatização de um comportamento. Você está normatizando impondo normas a um determinado comportamento e impedindo que outras questões sejam investigadas, como se fosse impossível se encontrar um conhecimento válido ali dentro. Claro. Então isso é muito triste, porque é uma coisa que eu tenho acompanhado de longe, né? Psicologia não é minha área, mas eu tenho ficado feliz em perceber que a psicologia, que as influências do São Tomás de Aquino estão mais presentes agora no âmbito da psicologia. Né? Ainda muito pouco. Ainda pouco. Ainda muito pouco. A formação do psicólogo hoje é algo que me preocupa bastante. Sim. Os psicólogos hoje, eles não são formados, são doutrinados. Doutrinados, verdade. E, lamentavelmente, a maneira como esses psicólogos, como esses profissionais são conduzidos no ambiente acadêmico, me preocupam absurdamente. Eu entendo que eles saem da academia completamente despreparados para lidar com o ser humano. Sim. Não conhecem, não dialogam, não reconhecem a espiritualidade como uma dimensão. Exato. Estão extremamente enviesados nessa perspectiva secularista para tratar alguns temas. É interessante, cara, por exemplo, Freud, que é o pai, que é o centro para muitos, ele tinha a liberdade de refletir sobre a sexualidade. Sim. Ele começava a pensar, bem, peraí, por que isso aconteceu? Isso aqui é um desvio do padrão, o que aconteceu, de onde vem isso, o que causou. Hoje a gente não mais fala sobre isso. Exatamente, e as raízes, essa busca aí... Você não tem é mais opção possível. de acompanhar pessoas e permiti-las pensar sobre algumas condições. Eu acho interessante, porque você limitar isso dentro da psicologia me parece particularmente absurdo. Porque, por exemplo, a minha área de estudo é a administração. E hoje uma das coisas que está mais em foco na gestão é a espiritualidade no trabalho. Então você veja, pega um campo altamente pragmático, que tenta entender quais são os efeitos dessa transcendência espiritual no comportamento do sujeito. Agora, eu queria só fazer um parêntese. Outras perspectivas de espiritualidade encontram mais espaço. Sim. Eu lembro que na minha formação, por exemplo, dentro da faculdade onde eu estudei, teve um congresso de terapias de vidas passadas. Mas se você for um cristão tentando fazer algumas pesquisas, aí você passa por uma limitação maior. O fato é que a gente vive hoje, a cada dia, sujeito a, falando um pouco aqui na linguagem de engenharia, a condições de contorno. A condição de contorno ela é uma condição imposta que ela não muda. Ela é imutável, diferente de uma condição inicial que pode variar. A temperatura dá só mesmo, se aquecer ela muda. Mas a condição de contorno, ela não muda. E isso tem irradiado para o que
pode e o que não pode nesse tipo de discussão. E essa exclusão, inclusive, de um contexto bíblico, né, para ser utilizado nesse tratamento das emoções é muito danoso, porque nada como a Bíblia para trazer tantos exemplos de lidar com as emoções. Hoje a gente perdeu a capacidade de lidar com conflitos. Estava só finalizando aqui, reestudando pela 1000ª vez o livro de Josué. Eu estou há 2 semanas, eu não consegui sair do capítulo 1. Eu estou redigindo lá, porque, como Deus tem falado, a partir do momento que Deus diz ali a Josué, pronto, agora é com você. E você olhar a partir daí para frente, sem você se colocar no lugar de Josué, de ele olhar lá para trás, de tudo que ele passou lá, de entre 12 homens, ele mais outro, terem olhado com a outra perspectiva, de ter passado muito mais tempo do que o previsto de alcançar a bênção, por causa de outros 10 homens. E hoje o homem não conseguia olhar para as consequências dos seus atos, como aqueles 10 homens, e a sua família ter que aprender com os erros dos outros. Então, olha um exemplo dentre tantos outros. Né, e por perspectivas ou egoísmos, né, de identificação temática, as pessoas se perdem por isso. E daí que eu vejo a grande importância da igreja, a grande importância do evangelho, e de como Deus ser o centro da nossa vida é que vai nos trazer para esse caminho da cura, para o caminho da cura e o caminho de ajudar o outro, olhando em todos os outros aspectos. Então, eu acho que é mais um comentário do que uma pergunta. Estamos chegando ao fim já, né? Senti a frase do... Olha, André, sendo chato, pô. Chato, eu sempre sou chato. Temos aí a oração do Deus Desconhecido. Vamos colocar aí na tela. Pastorzão, deixa eu tentar faça as ler honras aqui sem gaguejar. Você que mencionou, hein? Tá trazendo essa heresia. Oração ao Deus desconhecido. Antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo só minhas mãos a ti, de quem eu fujo. A ti, das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravados em fogo palavras ao Deus desconhecido. Teu sou eu, embora até o presente tenha me associado aos sacrilégios. Teu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, ó incompreensível, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero servir só a ti. É interessante e provocativa essa né? Eu não conhecia, né? Mas veja bem, conheço um pouco da literatura de Nietzsche, li alguma coisa dele, e eu sei que a gente tá no fim, André. Mas agora você provocou, a gente vai... Agora que a gente vai cuida. Não. Com Nietzsche. Mas o seguinte, eu sempre tive a certeza ao ler Nietzsche que Nietzsche nunca foi um ateu de verdade. Ele é um cara que foge realmente de Deus, como ele diz nessa oração. Era um cristão enrustido. Não, ele é um cristão decepcionado. Um cara que talvez nunca tenha conseguido exercer uma fé. E não vou dizer que ele era um crente, tá? Mas o que é que por exemplo... É importante que a gente saiba que Deus, de que Deus Sim. ele tá falando que morreu. Sim. Porque o Deus que apresentaram para ele pode ser uma figura que de fato mata, Isso. da qual precisa morrer. Era o Deus legalista de uma teologia luterana de uma época. Mas é época. interessante que ele menciona assim, eu quero conhecer-te semelhante. Conhecer o... Isso. Ele tem uma referência de Jesus para além da religião. Olha, ele era filho de pastor, Claro. né? Neto de pastor.
E Fez ele seminário. fez seminário, ele era formado em teologia. Então ele tinha um conhecimento. Talvez por isso ele enlouqueceu Talvez- no final da vida. Hein? E isso é uma teoria sobre a vida de Nietzsche, né? Também a gente não tem muita certeza disso, mas é uma teoria bastante factível. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, realmente que Deus morreu, né? Nietzsche estava falando ali da influência da fé sobre a sociedade, não literalmente de Deus, porque Nietzsche era um cara inteligente, sabia que Deus existindo, ele não podia morrer por ser Deus, e Deus não existindo, Deus não podia morrer por não existir, né? Então ele estava falando da morte da fé, na realidade, Isso. e eu creio que era isso que tinha morrido dentro de Nietzsche. Porque se você lê Nietzsche, você vê que ele desesperadamente mesmo, no sentido do desespero, ele tenta compreender a Deus. Ele tenta buscar a Deus ali. Ele tenta algum substituto para Deus. Então, Nietzsche tem uma metafísica. Nietzsche tem uma metafísica. Sim. Mas, se ele fosse um descrente, ele seria um fenomenologista, ele seria um materialista, como Karl Marx o foi, como Russell o foi, e como outros filósofos. Então, eu não sei se Nietzsche realmente enlouqueceu, mas nos parece que ele teve realmente problemas emocionais de depressão muito profunda. Sim. Ele né? fez doutorado, não? Aliás, fez. O pior é que fez. O pior é que fez. Mas ele relata, né? Ele tinha enxaquecas terríveis. Ele relata isso. E ele sofria muito por causa disso, porque ele se ausentava de tudo ali, né? Então era um cara ali que tinha problemas depressivos e uma decepção muito grande com Deus. E acho que isso seria um tema bem interessante para um Percebeu outro que o podcast. professor ficou animado. Tocou no assunto do Nietzsche. Foi por essa seara aí. Mas com certeza. Os olhos chegam a brilhar. Mas olha, é interessante isso, porque a decepção com Deus é um caminho de depressão, e a depressão também às vezes é um caminho para se decepcionar com Deus, né? Isso. E a ansiedade também a ansiedade, eu sempre digo assim, é você tentar ter controle absoluto de tudo, né? Então você diz assim: Deus, eu vou colocar isso aqui em tuas mãos. E aí você agarra, né? E diz de novo: eu coloquei em tuas mãos, mas você agarra, porque a ansiedade não te deixa realmente colocar algo nas mãos de Deus, nem te deixa colocar algo em canto nenhum. Aquilo que vai acontecer amanhã, você quer sofrer hoje, você quer viver hoje, né? E essa problemática de não ter controle, essa tentativa de ter controle, ela nos desajusta, né, Thomas? Como você disse agora há pouco, você desajusta a nossa percepção de vida, né? Do presente, do futuro e de tudo ao nosso redor. Então, assim, é um tema fascinante realmente, que vai por muitos desdobramentos, né? Fazer outro podcast, viu? Fazer outro podcast, temos só ansiedade. Poder fazer uma série. Poder fazer uma série, né? Eu ainda estou tentado a começar a falar de Heidegger aqui. Seria uma boa, hein? Só o tema de ansiedade, quando eu infelizmente tive a experiência, depois de tudo aquilo que eu relatei aqui, depois do Covid, senti o que é ansiedade, e entendeu que minha esposa sentiu a vida toda, e depois aprender a lidar com isso e ver como também, indo lá para a questão espiritual, o diabo ele tem usado artifícios para potencializar o sofrimento da pessoa que tem isso. A ansiedade ligada ao medo, por exemplo. Sim. Então, pastor, vai ter que trazer... Rapaz, estamos causando ansiedade nas pessoas já para o próximo. Porque a ansiedade, mais do que a depressão, se confunde entre ansiedade como pecado e ansiedade como doença. Sim. Muito mais do que a depressão. Sim. Quando a gente está num quadro depressivo, poucas vezes, salvo essas exceções de teologias distorcidas, a gente associa ao pecado. Mas ansiedade, quase sempre a gente associa ao pecado.
E a gente precisa diferenciar isso no próximo E a podcast. batalha Não aqui, fiquem ó. ansiosos para o próximo, tá? E a batalha Eu na venho, mente, né? Batalha na mente. Ansiedade é uma batalha. Né? Thomas, muito obrigado, Foi cara, legal, por estar muito bom o presente aqui. Obrigado pelo convite. A gente vai ter que te trazer de novo, De novo. então a gente de repente faz remoto, mas remoto Não, tem graça não, tem Vamos graça trazer não, tem Thomas graça aqui Aqui de do novo. lado, eu venho rapidinho. Ou a gente vai lá, né? Boa. Boa. Só teve Mas- uma coisa Mas faltando aí nesse podcast. não vamos ter essa figura. Não vamos ter a irmãninho lá, né? A irmã não vai com a gente. Só faltou uma coisa nesse podcast, que era no início esse rapaz. Faça a pergunta só. Não, faça não. A gente não pode perder. Olhe pra ele e faça a pergunta. Não, na próxima, na próxima. É, É porque a gente sempre pergunta, né, quem é a pessoa, de onde vem, da cidade que está falando. Não, eu falei, Aí mas ele diz ele que eu sou pulou. André Gabriela, sabe? É só isso. Não, que ele olha pro É convidado. uma piada interna. Fale, quem é o pastor Thomas? É piada interna. é Eu piada fiz a interna. pergunta no Respeito, começo, mas fez a ele pergunta. pulou, né? Ele não ele não respondeu. respondeu. Porque No essa próximo, parte no do próximo. currículo não é muito legal de falar. Eu não tenho um currículo como o seu, por isso que eu te conto. Mas, cara, eu sou um filho de Deus. Amém. Isso é o que importa. Amém. Acho que a nossa identidade em Cristo é o que é sustentador da nossa saúde. Amém. Não é? E para um cristão, nem é tão importante quem somos, mas de quem somos. Exato. Se somos de Cristo, se estamos em Cristo, Amém. aí fica tudo mais fácil. Eu sou um irmão em Cristo, casado com Carol, uma linda mulher. Tenho 2 filhos, 2 vocações, pastor e psicólogo. E quero voltar para servir vocês. Amém. Amém, Seja que bem-vindo. coisa boa. Tá, foi bom você Thomas. perguntar. Tá vendo aí, ó? Olha, muito obrigado. Foi um papo muito edificante e divertido, né? Teve horas mais tensas, né? Mas porque o tema também tem uma certa tensão, né? Mas foi bom demais ter você aqui, Thomas. Obrigado pelo convite, irmão. Pessoal aí, nós agradecemos a vocês que nos assistiram até aqui. Desejamos que Deus abençoe vocês aí, suas casas, suas famílias, e que algo de enriquecedor tenha vindo aqui por meio do Espírito Santo para vocês. Que Deus abençoe e até os próximos. Thomas vai voltar assim, rapidinho. Tá E não bom? esqueça de curtir e compartilhar, tá? Manda para todos os teus amigos. Deus abençoe. Isso. Deus te abençoe.